Olá, meu nome é Aline, eu sou analista do comportamento. Bem-vindo ao vídeo uma breve introdução ao HIV e à AIDS. O HIV e a AIDS podem afetar muito a saúde e até matar. Se você seguir as instruções deste vídeo, poderá reduzir o risco de ser infectado pelo HIV, o causador da AIDS. Isso pode salvar a sua vida, a vida de atuais ou futuros parceiros e a vida de filhos que você possa vir a ter. A AIDS é o estágio final da infecção causada por um vírus chamado HIV. Quando uma pessoa é infectada pelo HIV, esse vírus reduz a capacidade do organismo de combater doenças. Inicialmente, e às vezes por vários anos, a pessoa pode não mostrar sinais de doença. Uma pessoa pode estar infectada pelo HIV e nem mesmo saber. Normalmente, se uma pessoa fizer um teste de HIV pelo menos 25 dias após ter sido infectado pela primeira vez, o resultado será HIV positivo. No entanto, em casos raros, pode demorar até 6 meses após a infecção para que o teste demonstre que a pessoa é HIV positiva. Quando uma pessoa está infectada pelo HIV, ela pode infectar outras pessoas, mesmo antes de obter um resultado HIV positivo. Quando o HIV chega ao ponto de afetar a capacidade do corpo de combater doenças, a pessoa infectada torna-se mais propensa a adquirir infecções que não afetariam uma pessoa saudável. Quando isso acontece, dizemos que a pessoa HIV positiva tem AIDS. Sem um tratamento médico, ela pode morrer. Como o HIV se dissemina? A transmissão não ocorre pela saliva, suor ou lágrimas, nem convivendo, trabalhando ou comendo na companhia de uma pessoa que tem o vírus, nem por cumprimentá-la com um aperto de mãos. O HIV está presente no sangue de pessoas infectadas, no fluido da ejaculação de homens infectados, o sêmen, nos fluidos vaginais e no leite materno de mulheres infectadas. A transmissão do HIV normalmente ocorre pelo contato dos fluidos corporais de uma pessoa infectada, tais como sangue, sêmen, fluidos vaginais ou leite materno, com uma abertura do corpo de outra pessoa, como a vagina, boca, ânus ou ferimentos na pele. Atualmente, existem 3 formas comuns de disseminação do HIV reconhecidas. A primeira forma é pelo contato sexual. Esta é, de longe, a forma mais comum de disseminação do HIV. Quando 2 pessoas fazem sexo, o HIV pode ser transmitido de um parceiro para o outro. Quanto mais parceiros sexuais a pessoa tiver, maior será o seu risco de contrair o HIV. A segunda forma é pelo compartilhamento de agulhas e seringas por usuários de drogas injetáveis. Quando uma pessoa que tem o HIV utiliza uma agulha para se injetar com uma droga, um pouco do seu sangue permanece dentro e fora da agulha. Se outra pessoa usar essa mesma agulha, ela poderá ser infectada. A terceira forma é pela transmissão de mãe para filho. Quando uma mulher grávida tem o HIV, o feto pode ser infectado. O mais comum é que isso ocorra durante o parto. Após o nascimento, se a criança for amamentada, ela poderá ser infectada pelo leite materno. O que você pode fazer para reduzir o risco de ser infectado pelo HIV? Não ter relações sexuais e não compartilhar agulhas minimiza esse risco. Se você faz sexo, você pode fazer várias coisas para reduzir o seu risco de infecção. Primeiro, tome providências para saber se você ou o seu parceiro estão infectados pelo HIV. Um exame de sangue simples e rápido ou uma amostra oral, um swab colhido dentro da sua boca, pode dizer se você é HIV positivo. Na maioria dos países, este teste é gratuito. Lembre-se de que pode demorar até 6 meses após a exposição ao HIV para que o teste demonstre um resultado HIV positivo. Portanto, você só terá certeza de que não está infectado pelo HIV se tiver um resultado HIV negativo, pelo menos 6 meses após a sua última possível exposição ao vírus, por exemplo, a última vez que fez sexo ou compartilhamento de agulhas. Segundo, tenha apenas um parceiro e assegure-se de que ele só faz sexo com você. Terceiro, e o mais importante, use um preservativo corretamente toda vez que você fizer sexo, independente da maneira como o fizer. Sexo vaginal, anal ou oral.
O preservativo não é uma garantia contra a transmissão do HIV, mas, quando usado corretamente, reduz muito o risco de um parceiro infectar o outro. Para o uso correto, o preservativo deve ser colocado no pênis rígido antes de qualquer contato entre o pênis e o corpo do parceiro. Ao vestir o preservativo, deixe um espaço extra na ponta para acomodar o sêmen e desenrole o preservativo até a base do pênis. Não puxe o preservativo como se estivesse calçando uma meia. Após a ejaculação, segure o preservativo na base do pênis para garantir que ele não caia e remova imediatamente o pênis do corpo do parceiro, antes que ele fique flácido. Isso reduz o risco de vazamentos. Em seguida, jogue o preservativo fora. Quarto, se você tiver quaisquer outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e gonorreia, busque tratamento, pois elas aumentam o risco de transmissão do HIV. Quinto, se você for heterossexual, sexualmente ativo, considere a hipótese de ser circuncisado por um médico. Estudos conduzidos com homens heterossexuais na Uganda, Quênia e África do Sul mostraram que a circuncisão realizada com aconselhamento médico reduz pela metade o risco de infecção pelo vírus HIV através de sexo heterossexual. A circuncisão não é uma garantia contra a infecção pelo HIV e também não substitui as práticas seguras como o uso do preservativo. Homens circuncisados precisam continuar a usar preservativos da mesma forma que os não circuncisados, para sua própria proteção e para a proteção de seu parceiro. É compreensível que, se você não tem recursos ou vive em uma cultura onde não se tem direitos iguais, talvez você não possa seguir essas diretrizes. Os esforços são para que todos tenham acesso à educação preventiva, preservativos, testes de HIV e medicamentos anti-AIDS também são importantes. O compartilhamento de agulhas entre usuários de drogas injetáveis é uma das formas mais comuns de transmissão do HIV. Não use drogas injetáveis. Se você for usuário de drogas injetáveis, nunca use uma agulha suja para se injetar. Você nunca será infectado pelo HIV por uma agulha estéril nova, limpa e não usada, que acabou de ser removida de uma embalagem. Em último caso, se você for mesmo se injetar com uma agulha usada, você deve limpar completamente a agulha e a seringa com água sanitária por dentro e por fora e em seguida enxaguar tudo com água limpa, reduzindo assim o risco de contrair o HIV. Antes de se casar, faça o teste de HIV. Garanta que o seu parceiro também o faça e juntos discutam os resultados. Algumas pessoas não têm relações sexuais antes do casamento, mas depois são infectadas por causa de seus cônjuges. É possível que o cônjuge não soubesse de seu estado HIV positivo ou que, mesmo sabendo, não tenha revelado. Se você for uma mulher e estiver grávida, faça o teste para o HIV mesmo que se sinta segura de não estar em risco. Uma mulher HIV positiva pode reduzir o risco de transmissão do HIV para o bebê usando medicamentos anti-AIDS sob orientação médica. Se tiver acesso seguro à água potável e à fórmula infantil, ela pode reduzir ainda mais o risco usando a fórmula ao invés da amamentação para alimentar a criança. Você pode salvar a vida de seu filho fazendo o teste HIV e seguindo as instruções do seu médico, caso seja HIV positiva. Se você já é HIV positivo, o que você pode fazer para evitar a transmissão do HIV? Antes de fazer sexo, diga ao seu parceiro que você tem o vírus, para que, juntos, vocês possam discutir a forma de prevenir a transmissão. Use o preservativo corretamente todas as vezes que tiver relações sexuais, de qualquer forma que o fizer. Caso esteja tomando medicamentos anti-AIDS, tome-os nos horários e nas doses prescritas pelo seu médico. Não importa quem você seja, você é uma pessoa de valor e a sua vida é importante, assim como a vida das pessoas da sua comunidade. Cuide de si mesmo e daqueles que estão à sua volta. Faça escolhas saudáveis que reduzam o risco de infecção pelo HIV. Eu sou a Aline para aidsvideos.org.